O ensino à distância, o famoso EAD, vale a pena? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. A gente vai tocar em 3 pontos principais ao longo desse vídeo, que são os prós e contras, a minha experiência com ambas as modalidades, e eu também vou responder, dar minha opinião sobre a pergunta de R$1 milhão, que se os profissionais que cursaram uma faculdade EAD têm as mesmas oportunidades de profissionais que fizeram cursos presenciais. Eu tenho certeza que quer saber a resposta dessa pergunta. Então assiste o vídeo inteiro para você entender minha ordem de raciocínio, por que eu vou dar a resposta que eu vou dar no final. Olha, relaxa que esse aqui é um vídeo que não vai dar aqueles prós e contras de listinha de internet, que falam sempre as mesmas coisas. Claro que eu vou trazer esses pontos para a gente fazer um vídeo o mais completo possível. Então eu vou trazer muitas minhas experiências de mercado em empresas como XP e Safra, que eu já trabalhei, tenho um vídeo contando no canal, e vou trazer diferentes pontos que eu fui incrementando com a minha experiência em estudos sobre faculdades, principalmente na faculdade de economia. Então ó, se prepara que o nome EAD, ensino à distância, você vai ouvir muito crescer nos próximos anos, demais. E o porquê isso vai acontecer? Vou te dar o contexto antes para a gente entrar depois no vídeo real. O EAD ele tem uma das características melhores para as empresas ganharem dinheiro. Por quê? Ele tem baixo custo, é muito fácil você fazer e gravar algumas aulas e disponibilizar para o maior número de pessoas possíveis. Por exemplo, uma turma de 30 pessoas ou uma turma de 200 não faz diferença nenhuma para o EAD porque é tudo gravado. Então é muito mais escalável. Você consegue dar uma mesma aula para 200 pessoas. Imagina uma sala de aula com 200 pessoas dentro. Seria completamente impossível de ministrar uma aula ali dentro. Isso também é muito democrático, porque ele vai abrir um espaço para mais pessoas acessarem. Então a pessoa lá do Nordeste, ela pode ter acesso a uma faculdade do Sudeste através de um vídeo gravado ou ensino remoto. Então isso é muito interessante porque ele traz uma democracia a mais no estudo. Só para vocês terem uma noção já, o Ministério da Educação já divulgou alguns dados em relação ao EAD presencial. No último ano houve um aumento de matrículas em ensino EAD de 7,2%, enquanto o número de cursos presenciais houve uma queda nas matrículas de 1,2%. É claro que muito por causa do cenário atual, mas a facilidade de ter um curso em EAD é muito maior. E as pessoas com o tempo, com menos tempo disponíveis por causa de trabalho, vão optar por uma graduação, pós-graduação à distância. Mas antes eu queria fazer um parênteses que é muito importante. Talvez o parênteses mais importante de todo esse vídeo venha agora. Porque eu não vou te dar uma resposta mágica, uma fórmula mágica de qual é melhor, qual você deveria escolher, o presencial ou o EAD, se o EAD é perfeito, se o presencial não é perfeito. Porque tem uma variável que é muito importante para essa decisão, que é uma variável que infelizmente nos comentários eu não vou conseguir responder, só você vai conseguir me responder, que é o seu estilo de aprendizagem. E para isso, existem diversos tipos de aprendizagens. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que me adapto muito bem ao sistema tradicional, de eu frequentar uma sala de aula na frente de um professor e ele ministrar aula para mim. Para mim funciona perfeitamente, eu consigo interagir com o professor, eu troco uma ideia com ele, eu não sou uma pessoa que consigo aprender sozinho. Eu preciso do incentivo da prova, eu preciso ficar com aquela ansiedade pré-prova, para eu fazer a prova, estudar muito uma noite anterior. Eu sou uma dessas pessoas, eu já tentei fazer outros cursos online, eu não tenho incentivo de fazer, eu não consigo estudar, dessa autonomia que é necessário no EAD. Então, se você é uma pessoa que gosta de ler por fora, você gosta de aprender sozinho, ou através de vídeos para pegar no seu próprio ritmo, o EAD é uma boa opção. Se você é uma pessoa que precisa de uma sala de aula é uma boa opção. Mas vamos lá que eu compilei os prós e contras, então vai estar tudo englobado bonitinho para vocês a partir de agora. Antes eu queria fazer uma observação que existem 2 tipos de ensino à distância. O ensino à distância tradicional, o EAD, normalmente são aulas gravadas. E a gente tem um ensino remoto, que apesar de você estar em casa, são aulas que não são gravadas. São ministradas ao vivo, só que remotamente. Através do computador, você loga lá na salinha e o professor está falando. E muito dessa lista de prós e contras tem coisas similares entre a aula remota e o ensino à distância, e tem coisas diferentes. Então, primeiro, eu vou começar aqui com prós e contras similares, que valem tanto para o ensino à distância quanto para a aula remota. Então, as similaridades, vocês já conhecem, é o baixo custo para vocês, é muito mais barato do que pagar uma faculdade presencial. A locomoção também é muito mais fácil, não precisa ir até a faculdade, isso tudo você já sabe. A inclusão para quem tem necessidades especiais também é algo muito importante a ser ressaltado, porque algumas faculdades ainda não têm a infraestrutura necessária para receber alguém com uma necessidade especial. Mas um ponto importante esse agora que eu vou falar para vocês. Normalmente, é isso que eu vejo com as pessoas que eu falo, é um nível que tem um grau de facilidade um pouco maior. Por que eu coloquei isso como um pró? E eu já entro também no contra, ele vai transitar entre prós e contras. Ele é muito mais fácil de você tirar um diploma, porque ele ainda não foi achado uma metodologia correta para o EAD que funcione tão bem quanto o presencial, que já é praticado há muitos anos. É muito mais fácil você passar em provas online, porque você tem acesso a toda a internet, é muito mais fácil de você colar. Eu sei que existem algumas restrições, que tem avaliadores, eu sei que existem isso,
mas não é igual ao presencial. O presencial já foi testado por muito tempo e a gente está ainda acostumando com o EAD, ainda está sendo estruturado a metodologia de ensino. Mas eu sinto que ainda existe uma facilidade muito maior de se passar nos trabalhos, o nível de exigência é um grau muito menor, porque os professores sabem que normalmente é um pessoal que está trabalhando já, não tem muito tempo para fazer prova, e para ele garantir que os alunos vão à aula, ele não pode ser tão exigente, para não perder esse incentivo, para o incentivo não virar ao contrário. Então, para você que só quer um diploma de faculdade, isso é um pró. Mas ao mesmo tempo, eu sei que você não quer só um diploma, eu sei que você quer aprender também. Você tem esse espírito de aprender. E para isso, se você não for uma pessoa com muita autonomia, que agora entrando no lado dos contras, você não vai se adaptar tão bem, porque vai depender 100% da sua disciplina e autonomia. E aí que vem, para mim, uma das piores coisas do EAD. Se você tiver disciplina, mas não se tiver incentivo para estudar, isso vai morrer no longo prazo. Você precisa de um incentivo. E normalmente, como as provas de trabalho são mais fáceis, você não tem incentivo para estudar. E você precisa ter uma disciplina e autonomia impecável, que eu sei que naturalmente a gente não tem, eu não tenho, mas quem tem aquele estilo de aprendizado que gosta de aprender sozinho, é ótimo. Você vai se dar super bem no EAD. Se tiver uma boa disciplina, uma boa autonomia de estudos. Outra coisa que poucas pessoas pensam antes de escolher e optar por um curso EAD é seu acesso a tecnologias. Porque, cara, o seu Wi-Fi GatoNet aí não vai garantir que você vai assistir uma aula bem. Porque imagina ficar cortando toda hora o professor falando, você vai se irritar, você vai se estressar, você não vai conseguir ver a aula direito, você vai... Isso desde que você não ter um Wi-Fi bom em casa, de não ter um bom computador. Não vai assistir aula pelo celular, porque é um monitor pequenininho, você não vai conseguir acompanhar tão bem. Então pense no acesso à tecnologia antes de você optar por um curso EAD. Isso é muito importante. Coisas que você não vai ter, que é parte da experiência de faculdade, para vocês que são mais novos e querem fazer um presencial, você vai ter falta de networking, você não vai conseguir ter uma criação de laço com amigos ali dentro, você não vai poder ir para festa, para bar, claro que vocês podem marcar esporadicamente, mas vocês não vão estar lá todo dia, passando pelas mesmas coisas, olhando lá quando o professor faz merda, você olha para ele e fala, pô, olha o que aconteceu. Você não vai ter esse mesmo nível de amizade, você não vai criar o mesmo laço, o mesmo vínculo afetivo que você vai ter no presencial. E o mesmo vale para os professores. Eu, no intervalo das aulas, eu ficava trocando ideia com os professores, eu não ia jogar truco lá embaixo, não ia descer para fumar, não fazia dessas coisas. Eu ficava com o professor trocando ideia, vendo o mercado que ele trabalhava. E esse cara virava um mentor para mim, mais do que tudo. Eu tive uma professora para mim que foi fenomenal, com certeza foi uma grande mentora influenciadora para minha vida. Então ter esses mentores e mentoras são muito importantes para nós. Então é uma coisa que, se você tem a opção de fazer presencial ou EAD, é uma coisa com peso muito forte mesmo. E por um nível de exigência ser mais leve, né? Vou dizer leve, a qualidade de um ensino pode não ser tão boa. Ainda mais se você não ser uma pessoa disciplinada. Ah, hoje não vou assistir essa aula, hoje não vou assistir aquela aula. Cara, quando você vai para a faculdade, no presencial, você tá lá. Você tá presencial, mesmo se você tá sem vontade, você tá lá ouvindo. No EAD você tira, desliga, bota no mudo, você tem muito incentivo para não ver aula. Vai se tornando um hábito vicioso que você vai tendo, que daqui a pouco você não vai assistir mais aula. Então a qualidade do ensino se perde. Não só porque o ensino é ruim, mas porque você não tem autonomia e disciplina, ou às vezes até a própria aula não é a melhor qualidade por ser EAD. Aulas de história que são muito densas, muito conteúdo, se o professor não se adaptou ao estilo EAD, tem muitos professores que não sabem se adaptar ao estilo EAD, não sabem como segurar um aluno numa sala de aula. O professor também não está acostumado. Ele está sendo treinado, ele está sendo acostumado a essas situações. Então você tem que ter um pouco de empatia com o professor também para entender que tudo isso é muito novo, tanto para os estudantes quanto para os professores. E a qualidade de ensino ainda não é igual ao presencial, isso vai ter que ficar claro para vocês. As provas são mais fáceis, os trabalhos são mais fáceis, a qualidade de ensino tende a ser mais fácil uma vez que você não tem um incentivo. Prova presencial para mim era super tenso, eu tinha que estudar muito, ficava até noite estudando. Prova no ensino remoto, para mim, é muito mais leve, eu não preciso estudar tanto, o nível de exigência é muito menor, eu consigo fazer com meus amigos, enfim. É uma série de dificuldades e coisas que a gente tem que considerar no ensino EAD. Agora a gente entra nas diferenças da aula gravada e da aula remota. A aula gravada, você tem aquela flexibilidade de horário, que ela tinha amanhã, tarde, à noite, essas coisas você já sabe, dá uma facilidade melhor de horário, que você pode escolher como vai montar seu dia. Porém, depende de muita organização, entrando agora nos contras. Você tem que organizar seu dia, não é um dia eu vou assistir à tarde, um dia eu vou assistir à noite. Você tem que manter uma rotina e um cronograma para você assistir sempre à noite ou sempre à tarde, para você ter uma rotina na sua vida. E o pior de tudo para mim é que você não tem acesso a perguntar na sala de aula, você não tem acesso a fazer uma dúvida. Professor, tem uma dúvida aqui, pode parar e repetir de novo? Ou me explicar de uma outra maneira? Você não tem esse acesso. Para mim, muito do ensino
Isso vem também das metodologias do Paulo Freire, é o aluno pertencer à aula e ele também colaborar, ele ser o papel central do aprendizado. E no EAD eu sinto que o papel central não sou eu, é o professor que está ministrando a aula e eu estou só repetidamente vendo ele falar da mesma maneira. E se aquela mesma maneira que ele falou não se adaptar ao meu aprendizado, eu vou ter uma falta muito de entendimento de todos os tópicos. Principalmente em economia, que é algo que é uma teoria que, se você não utilizar muito de analogias, se você não explicar de formas diferentes, provavelmente não é todo mundo que vai entender da mesma maneira. Então você está entendendo quão importante esse poder de interação? Por isso que eu falo, se você tiver a opção entre aulas gravadas e aulas remotas, mesmo se for um investimento um pouquinho maior, opte por aulas remotas, porque você vai ter pelo menos uma pequena interação com o professor. Ele vai estar ali com a webcam ligada, você também, você pelo menos faz uma pergunta, você consegue tirar dúvidas, você já tem um grau ali de educação um pouco superior por você estar ali com o professor. Normalmente são um pouco mais caros esses cursos, mas vale a pena também por você ter um mentor ali. Você não vai conseguir tirar dúvidas no intervalo, porque provavelmente ele vai mutar e sair da sala para pegar um café, ou ele vai jantar. Então você não vai ter esse mesmo nível do presencial, mas já é muito melhor do que as aulas gravadas. Todo modo que eu coloquei esse vídeo é como se você pudesse optar ou por presencial, ou remoto, ou à distância. Eu sei que muitos de vocês não podem optar, seja por condições financeiras, seja por falta de acesso, por locomoção, você não pode optar por um presencial, você não pode se mudar para outro estado. Então eu falo assim, dentro do possível, dentro das escolhas e opções que vocês têm, analisem as variáveis que eu comentei para ver qual se adapta melhor para você. Eu não quero botar uma regra para sua vida, eu não quero falar para você cursar o presencial sempre. Para mim é muito melhor o presencial, mas para você pode não ser. Então nada disso é uma regra para você levar para sua vida e aplicá-la. Aplique ela à sua realidade e ao seu contexto. Eu queria compartilhar um pouco da minha experiência no ensino remoto, que eu tive ensino remoto, não foram aulas gravadas, e um ensino presencial. Então o ensino presencial, eu já comentei para vocês, trocava ideia com o professor, estava ali com os alunos, um ganho ali de experiência muito maior. Eu estudava muito mais, ficava na biblioteca, acesso aos livros de forma muito mais fácil. Eu estava mais engajado nas aulas, os professores estavam mais engajados. Então tanto o papel do aluno e do professor funciona super bem numa sala de aula. No EAD, eu sinto que alguns professores não se adaptaram, e eu não critico eles por isso, porque eu sei das dificuldades também para um professor de muitos anos de carreira, e eu não me adaptei também, porque para mim, eu não sei se eu tenho desvio de atenção, nunca tive um diagnóstico disso, mas para mim é muito mais interessante dobrar minhas meias, ou separar minhas camisas, ficar dobrando camisa, do que assistir a aula. Muitas vezes eu boto no mudo, ou saio para pegar uma água, ou vou conversar ali com meus pais, ou alguém bate na porta do meu quarto. Então você tá vendo como tem diferentes tipos de distrações que podem acontecer quando numa sala de aula você tá 100% focado ali. Você não pode falar com o seu amigo no WhatsApp, né? Você não pode falar com ele ali porque ele também tá prestando atenção, se você falar, se atrapalha a aula. Então são diversas variantes que me fizeram optar por um modelo presencial e que infelizmente eu não pude seguir por causa da situação que a gente vive hoje. E logo a gente foi transferido para o ensino remoto. Então os professores foram se adaptando, aulas que ficaram gravadas depois, mas que eu nunca assistia. Eu não me adaptei super bem, eu não presenciei quase algumas aulas, isso é super normal. Você fica mais desengajado a participar, você fala menos durante as aulas. Mais que tudo, no presencial eu curtia muito mais minha vida, mas eu acho que todo mundo tá com esse mesmo sentimento de merda que a gente tá sentindo. Não aguento mais ficar em casa, independente da situação, principalmente para a faculdade. E eu posso falar que eu perdi quase 2 anos da minha faculdade, porque eu não aproveitei tão bem quanto aproveitaria se eu tivesse no presencial. Mas eu tenho um asterisco para fazer ali, porque se eu estivesse trabalhando e estudando, porque eu nunca tive a experiência de trabalhar e estudar por muito tempo, acho que foram só 3 meses antes da situação atual, né? Eu não gosto de falar o nome, que vai que desmonetiza meu vídeo. Eu sinto que eu ficaria muito mais cansado se fosse um presencial para eu me locomover entre faculdade, eu acho que isso realmente seria um agravante para mim, no meu trabalho. Ter um trabalho remoto, se eu tivesse tido um trabalho remoto, uma faculdade presencial, ia ser o melhor dos mundos, mas eu sei que não é fácil assim para todo mundo, né? Eu acho que tem esse ponto a ressaltar. Uma faculdade presencial com um trabalho, aí realmente é uma experiência difícil. Por isso que eu não julgo aqueles que trabalham 8 horas por dia e querem ter uma faculdade AD, que é super válido. Mesmo com o ensino um pouco menor, você vai conseguir aproveitar muito mais. Porque nada pior do que você chegar na faculdade atrasado ou com sono. Pelo menos no EAD você tem acesso a hora que você quiser, com uma flexibilidade muito maior. Então a gente tem que entender esses pontos positivos que se adaptam à realidade de muitos brasileiros, que vai democratizar o acesso a muitos brasileiros. Mas agora chegou a hora da pergunta que eu prometi lá no começo do vídeo. E eu espero muito que você não tenha pulado só para essa última pergunta. Eu espero que você tenha assistido todo o vídeo inteiro, senão eu vou ficar muito triste com você. Qual que é a pergunta?
é se os profissionais que cursaram uma faculdade EAD têm as mesmas oportunidades de pessoas que cursaram um ensino presencial. E minha resposta, sinceramente, não fiquem tristes, não fiquem bravos comigo, é a minha realidade que eu vi quando eu trabalhava na XP, no Safra, eu nunca vi ninguém que cursou EAD. Nunca. Eu, sinceramente, acho que para as grandes funções, para os grandes cargos, uma pessoa que faz EAD ainda, essa palavra é muito importante, ainda não tem as mesmas oportunidades. Por quê? As melhores faculdades de economia, que é o curso que eu fiz, INSPER, GV, IBMEC, ainda não ofertam um curso de graduação EAD. Muito provavelmente vão começar a ofertar no futuro. Duvido muito que eles não ofertem. E essas faculdades são as mais renomadas e eu já tenho um vídeo comentando se faculdade tem peso na hora do processo seletivo. E eu ainda acho que sim, tem bastante. Então, os mais capacitados do mercado para as melhores vagas, para os melhores bancos, ainda estão nessas faculdades. É uma bolha que existe ainda. Muito difícil. Eu nunca trabalhei com ninguém que fez EAD, nunca trabalhei com ninguém que fez curso tecnólogo. Eu já tenho vídeo comentando sobre isso também. Então, tem várias diagnósticos ali que falam que esse cenário pode mudar no futuro, e eu acho que vai mudar no futuro, mas ainda não mudou, e eu acho que para os próximos, aí chutando, tá? Momento bolinha de cristal. Daqui uns 5 anos, talvez o cenário ainda não tenha mudado. Eu acho que vai demorar um amadurecimento muito do ensino EAD, que vai caminhar e está caminhando a passos largos, mas ainda falta muito chão para comer ainda. E aí, concorda ou discorda? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz para vocês debaterem e continuarem esse debate. Tornem-se membro aqui embaixo e fui.